Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ver o capítulo 35 do livro Os Mensageiros de André Luiz. Esse capítulo é Culto Doméstico. E aí André começa, né? Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhos para o culto doméstico. Notando o interesse que me despertava as crianças, Anicete explicou. As meninas são entidades de nosso lar, que vieram para serviço espiritual e resgate necessário na terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que vem de região inferior. De fato, eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite da mãe, não como quem se alegra, mas como quem obedece. Com tamanha naturalidade se sentaram todos em torno da mesa, que compreendi a antiguidade daquele abençoado costume familiar. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornal. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia meu coração. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permiti, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a alegria da vida eterna. Sede em nossos corações, agora e sempre. Assim seja. Dona Isabel pediu à filha mais velha que lesse uma página instrutiva e consoladora, e em seguida algum fato interessante do noticiário comum, ao que Joaninha atendeu, lendo pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão e um episódio triste do jornal Leigo. A primogênita de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Tratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima de um suicídio doloroso. O repórter descreveu a cena com característicos fortes. A leitora estava trêmula, sensibilizada. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, eu via que Isidoro, do plano, intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. A seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou: a mensagem versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E leu o versículo 31 em voz alta. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no campo. Observei então um fenômeno curioso. Um amigo espiritual, que reconheci de nobilíssima condição,
pelas vestes resplandecentes, colocou a mão sobre a fronte generosa da viúva. Antes que lhe perguntasse, Anicete explicou em voz quase imperceptível: aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir os seus pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados. Isto é, teremos a luz espiritual da palavra de Fábio na tradução da palavra materializada de Isabel. Nosso mentor não poderia ter sido mais explícito. Em poucas palavras, me forneceu um resumo da extensa lição. Notei que a viúva de Isidoro entrara em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. O jornal afirma que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam, de fato, são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada, irrefletida. Entregou-se à paixão, que confunde o raciocínio e abaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não há longa distância. Lembremos, entretanto, essa amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que o Senhor compete julgar, mas um fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. A mensagem evangélica desta noite assevera, pela palavra do nosso Divino Mestre aos discípulos, que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver nesse passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal, onde vivemos, está repleta de irreflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres, antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas, a nos referirmos aos ensinos de agora. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros, que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo quase por toda a parte. É que nós temos descuidado das pequenas coisas. Grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa de gotas reunidas. O Mestre nos fala em divino simbolismo das sementes de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade.
Naturalmente, não devemos esperar colheitas milagrosas. É indispensável cultivar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda, a que Jesus se refere, constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina tem que ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Portanto, é hora em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. A floresta também começou de sementes minúsculas, e nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males, criados por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha de sementes espirituais. A palavra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento, podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos nossos, dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos e, de acordo com a palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Ele nos concederá a chuva de bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e, em breve tempo, atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara, nos segue amorosamente, inspira o nosso coração. Tenhamos, acima de tudo, confiança e alegria. Reparei que Fábio retirou a mão da fronte da viúva e observei que ela começava a meditar, como quem sentia o afastamento da ideia em curso. Havia grande emoção na Assembleia Invisível às crianças, que por sua vez também pareciam impressionadas. Dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou: agora, procuremos conversar um pouco. E essa conversa vai ser no próximo capítulo, né? Então, para se começar uma grande obra, né? Uma grande obra social, enfim, é preciso começar com pequenas coisas. Olha o que ele diz: um grão de mostarda. Precisamos começar a não julgar até chegarmos a ter compaixão. Fazer do nosso lar um refúgio. E ao fazer o evangelho no lar, que aqui no capítulo ele chama de culto doméstico, né? Devemos estar em condições de fazê-lo. Porque para entendermos os pensamentos emitidos por nossos mentores, nós precisamos estar em boas condições, né? O que ele diz? Os que estiverem na zona mental inferior vão receber valores interpretativos. E a gente sabe que cada um interpreta do seu jeito, né? Então, se a gente não estiver preparado, se a gente não estiver em boas condições, a gente não vai receber a essência do pensamento
do nosso mentor. Então devemos ter em mente que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. E nós temos que merecer, né? Merecer estar, merecer no sentido de usufruir mesmo, né? De não nos desviarmos em baixos pensamentos, em dúvidas, em medos, enfim. Nós precisamos saber que somos um grão, mais que o oceano, né? Uma gota, né? Mais que o oceano é o conjunto de gotas. Então, só fazer a nossa parte. Simples assim. Boa semana, fiquem com Deus. Amo vocês.